E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Tem coisa que revolta e tem coisa que a gente tem que fazer aquele papel do denunciador, sabe? A gente tem que ver a situação e não deixar impune, pelo menos na internet, né, haver um contraponto a certas coisas. E todo mundo sabe aqui no canal a luta que eu venho traçando, né, é, contra todo tipo, né, de abuso, desmando nas questões jurídicas, sociais, que envolve aí as mulheres, né, e o quanto elas, de alguma forma, sempre têm uma justificativa para os crimes mais absurdos e hediondos possíveis. E estamos aqui diante de uma situação que eu considero tortura, né, me deixa enojado, certo? E você pegar uma mulher dessa que faz isso com a criança, tá, que tortura a criança, e ainda ela ficar farmando em cima, como se fosse a última bolacha do pacote, e você ter um monte de vagabundo apoiando uma atitude totalmente descabida, né? Eu esperaria que, se o conselho tutelar fosse útil para alguma coisa, olhasse um caso desse, tá? E repreendesse essa cidadã. Até perigoso, né? Porque aí o conselho tutelar vai lá, repreende a cidadã, ela fica com raiva da criança e desconta ainda mais na criança, né? E vocês vão entender o que eu tô falando de acordo a gente for aqui analisando o vídeo, tá certo? Minha esposa viu isso aqui, me mostrou, e eu só parei e falei, não, isso aqui eu tenho que reagir. Isso aqui eu tenho que mostrar o que está acontecendo e mostrar como é o pensamento das mulheres. Sabe por quê? Porque todos os dados que eu trago aqui sobre violência, principalmente baseado no Disque 100, todas as denúncias que eu trago aqui, que mulheres praticam, né, mais de 50%, teve anos aí, o último ano que isso foi medido em 2023, né, não houve nenhum dado novo, se eu não me engano, até agora, 70% da violência, todo tipo de violência doméstica praticada contra crianças, né, e adolescentes, foram praticadas pelas mães. Elas sempre lideram, tá? Em todos os anos elas lideram de forma isolada, né? Elas correspondem aí a 50% de toda a agressão, e os outros 50% aí é dividido entre pais, avós, padrasto, madrasta, certo? E só as mães aí correspondem a 50% de todo tipo de violência. Isso aí entra abuso, entra maus tratos, entra negligência, entra tudo, tá certo? E um dos vídeos, né, que eu tenho aqui mais antigos desse canal moderno aqui, um dos vídeos que eu tenho, um dos mais antigos, é onde eu falo, né, o mito do amor materno, né, que eu falo que essa ideia de instinto materno não existe, né, o mito do instinto materno, isso não existe, tá? Essa ideia de que a mulher ama incondicionalmente, porque é um filho, porque saiu dela, isso não existe. Isso não existe, se não são as convenções sociais que determinam o que é ser mãe e o que não é, né? Mulheres iam estar abandonando crianças, como elas o fazem o tempo todo, né? Elas o fazem. Eu estava até conversando ontem com um camarada, né? Fui na escola aqui da cidade, na escola estadual, fazer um serviço, e aí eu peguei a carona com um brother e com um outro professor, e a gente veio conversando, discutindo diversos assuntos, né? E tal, e aí os caras querem até marcar pra gente conversar mais um pouco. E a gente entrou sobre diversos assuntos, desde geopolítica até essas questões de violência, né? E aí a gente. Qual foi o caso? Teve um problema lá na escola, tal, eu não vou citar aqui por motivos óbvios, e aí a gente entrou nessa questão jurídica, e esse camarada é um advogado, né? E obviamente, né, eu fui um pouco ousado, porque eu estava conversando meio que de igual para ele, mas ele entendeu que eu tenho conhecimento sobre a questão também, né? E aí a gente tava conversando, e aí a gente entrou para falar da questão de violência, o que era melhor vamos fazer em uma situação, né, que ele fosse denunciado por violência e tal. E aí ele entrou em umas questões lá, eu entrei em outras questões, e aí a gente entrou na questão da violência, né? E aí eu mostrei para ele quem é que mais pratica violência de forma absoluta e velata, né? E aí a gente entrou também na questão de assassinato, né? Aí não, mas aí o homem mata. Mata o quê? O homem mata mais, mas o homem não chega nem perto do tanto que mulher mata, cara. E eu tô te falando de violência no geral, que mulheres praticam, 82% da violência contra familiares são praticadas pelas próprias mulheres, tá? Mas se a gente for olhar, analisar morte por morte, aí a gente coloca aborto, filho, vai para 1 milhão. Quantos homens morrem por ano vítimas de assassinato no Brasil? 40 mil. Lembre-se que os homens bebês abortados, eles não computam. E no Brasil, em média, isso aí as próprias ONGs falam, o Brasil tem, em média, por ano, 1 milhão de abortos por ano. Então, assim, se você quer um ser mais nefasto e violento do que mulher, desculpa, cara. Você pode inventar o que você quiser acerca dos homens, que eles têm uma maior... eles são a maioria, né, em prisões, né, a situação carcerária do homem é pior, que, sei lá, de violência. Você pode falar, os homens são maioria no mundo do crime, você fala o que você quiser.
Mas em questão de violência e assassinato, as mulheres lideram de forma isolada. E o que vocês vão ver nesse vídeo, a frieza com que uma mãe trata a filha, né? Com que uma mãe trata a filha. Porque se fosse minha filha, ela estaria fodida. Tá? O máximo que eu posso fazer em justiça a essa criança e várias outras é expor essa vagabunda. Porque esse tipo de gente eu não tenho respeito nenhum. Tá bom? Então a gente vai ver aqui. Tá? E lembrando, pessoal, quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores é só se tornar membro aí na descrição do vídeo. Eu ia até usar um vídeo aqui do tio Paixão sobre, né, a mãe suspeita de envenenar filhos com chubinho indiciada pela polícia, tá? Mas eu nem vou entrar no mérito aqui desse coisa, talvez eu deixe para uma outra oportunidade, porque basta você vir aqui, ó, para você entender, ó, que você vai entender que o que ela fez aqui não está nada distante disso aqui, ó. Mãe queima o filho de 10 anos por causa de 10 reais, né? Tem outro caso que a mãe queima o filho porque o filho pegou a comida sem permissão. Pegou o filho. Tem um vídeo aqui da madrasta aqui, ó. Eu até mandei pro Anderson aqui, deixa eu dar uma olhada. Né? Mãe é presa em flagrante por estupro contra a própria filha. Aí tem o do coisa aqui, ó. Que eu mandei aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Bom, tem um monte, né? Aí a gente vem aqui, ó, na matéria, né? Mãe é presa, suspeita de queimar filho de 6 meses. Mãe queima filho com chapinha de cabelo. Mãe queima filho com chapinha. Mãe esfaqueia, corta pênis e queima companheiro. Mãe queima mãos do filho com chapinha após ele tomar iogurte. Entendeu? Você vai ver que é a mesma merda. E sim, o que ela fez aqui poderia matar essa criança, né? Mas aí, qual vai ser o argumento depois? Ah, mas minha filha me ama, eu cuido muito bem dela. Pois é, essas mães assassinas também cuidam muito bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cuidar bem não tem nada a ver com ser uma boa mãe. A questão é quando vocês são contrariados, como é que vocês agem com a contrariação? Eu tenho pena de crianças que não têm pais presentes. Pena. E todo mundo sabe que a maioria esmagadora dos pais não presentes é por culpa delas mesmas. Elas que escorraçam e expulsam os caras. Eu tenho pena. Vamos ver. Vamos contextualizar o que eu tô falando, né? Até agora eu não dei contexto, né? Até agora, talvez eu esteja exagerando, correto? Vamos lá. Ela não gosta daquele suco de casa, ela tomava, estragava. E lá na casa da tia dela, simplesmente falou que é o suco dela que mais suco. Que eu não compro as coisas pra ela. Daqui de casa, fosse pra ela, ou seja, e aí já aquela imbecilidade de mulher, né? Ela pega os problemas da vida dela, ela transforma a vida dela na porra de um Big Brother, né? George Orwell dizia que o que tornaria o mundo Big Brother seria o próprio governo. A gente sabe que nisso aí ele falhou. Nessa previsão ele falhou. O grande Big Brother quem faz é o próprio povo. Vitimizando seus próprios filhos, seus próprios familiares, né? Ela expõe a criança ao ridículo, certo? Mas enfim, vamos lá. Porque tem outros animais, primatas, símios, que dão atenção a essa cidadã. Porque isso é um negócio, sabe? Não é do ser humano, cara. Não deveria ser, quer dizer, né? É do ser humano, mas não deveria ser. Né? Mas parece que o ser humano nunca evolui pra porra nenhuma, só evolui. Porque não tinha aquele suco, aquele monte de coisa. Sendo que aqui em casa, a gente compra, ela não toma. Conversei com ela. Aí qual seria a reação de uma mãe que a criança ali mentiu ou coisa do tipo? Chamar a atenção, entendeu? Dar uma bronca. Não. Vamos torturar ela. Sobre a vida, pra ela refletir sobre a vida. E se é o sonho dela, eu tô realizando o sonho dela. Eu vou mostrar pra vocês o sonho dela realizado. Não é pra ficar gravando. Que ela vai sair desse trabalho com todas essas aqui. É cruel, é isso mesmo que vocês estão vendo. Ela vai forçar a menina a beber todos os sucos. Esse é o tratamento que a mãe dá a uma filha. Pra corrigir ela. E tem gente que bate palma pra isso. Tem gente que tá achando, não, isso é isso mesmo. Tem que ensinar o que é dar valor às coisas. Que geração fodida do caralho, velho. Eu sou uma ótima mãe pra realizar isso é deprimente, velho. Isso é deprimente, mano. Quer desistir? Quer desistir? Por que quer desistir? Se eu tô sonhando mais aqui, quando eu tenho que realizar. Foi. Não dá pra ver? Já, tá aí. Agora mamãe pra mais fumar. Tá chorando, tá passando mal. E a vergonha que não faz? Pois é, tá ok? Tá não? Acho que vai mentir. Vai mentir ainda. Vai não, né? Agora você vai fazer o quê? Você vai tomar um banho. Tá? Nossa, que desgraçada covarde maldita, velho. Entendeu?
O que acontece? Ela não gosta. É isso aí. E aqui ela vai farmar em cima, né? Não vou dar palco pra isso aqui. Ela vai farmar em cima, né? Respondendo aos haters, respondendo aos que não gostaram do que eu fiz com minha filha. Entendeu? Ela ainda vai farmar em cima dessa merda. Agora, cadê? Isso aqui é tortura. Isso aqui, você submeter a criança a isso. E você forçar a criança. Você forçar qualquer pessoa a comer. Ainda mais em teor de punição. Isso aqui não é uma questão de a criança precisa tomar um remédio. Ela não quer se alimentar corretamente. Não. Você está torturando a criança por conta que ela falou que gostava do suco e ela não tomava. Isso é tortura. Agora, o nível disso aqui, você acha que escalona ou não escalona? Porque elas gostam de dizer assim, quando o cara te der um tapinha, saia, porque depois ele vai te dar um murro. Isso aqui vai escalonar ou não vai escalonar? E óbvio que ela tá farmando. 11 milhões de views essa merda. É óbvio que ela tá farmando, né? Bom, vamos lá continuar o vídeo, porque faltou energia, né? E aí, cara, minha sorte é que esse programinha novo que eu tô utilizando, ele recupera o arquivo. Então ele recuperou, então só vou fazer a emenda aqui e vamos finalizar o vídeo, tá? Então assim, você vê a cidadã farmando, né? Falando isso aqui, ó, essa criança, né, vai odiar a mãe e tal, né? Então assim, ela tá farmando em cima da criança, né? Porque a maldita não consegue por si só chegar a lugar nenhum, né? E você pode ver, ó as views da cidadã, entendeu? Ou seja, você acha que não vai ter uma segunda dose, você acha que ela não vai tentar forçar a barra mais um pouco para conseguir, né, mais engajamento, né? Mais engajamento, e ó, mãe, professora e maquiadora. Ou seja, vocês estão vendo aí pipocando os casos de professoras agredindo, né, e abusando de alunos, certo? Se ela tem capacidade de fazer, de torturar a filha dela desse jeito, quem me dirá os outros? Quem me dirá os outros? Né? Então tem que ser exposta. Tem que ser exposta. Agora, você sabe o que é pior? Você sabe o que é pior? Né? Eu queria que qualquer vagabunda dessa que tá defendendo essa porra aqui, né? Se o filho passasse por isso, o que é que eles iam dizer? Ou elas fazem, né? Bom, os dados estão aí, né? Não é a minoria e não é metade, é a maioria das mães praticam violência de todos os graus contra os seus filhos, tá? Então, assim, eu já desconfio dessas aqui, né? Oxe, ainda foi boa, a minha mãe fez eu comer um saco daqueles de... Aqui a gente vai ver como é a educação de mulher, tá? Vocês vão ver. É cada perversidade, coisas que eu já vi, que eu já vivenciei também. Essa mãe é da leva da minha mãe. O mundo ainda tem salvação. É torturando. É isso. Você vê, cara, o descolamento da realidade dessas pessoas. Pedroca se inspirou nela para fazer o vídeo da Laurinha. O vídeo de cima era o vídeo do Pedroca. É tão satisfatório ver mãe raiz educando. Caralho, velho. É satisfatório. Isso é tudo mulher, tá? É satisfatório ver uma mulher torturando uma criança porque ela mentiu sobre um suco. É satisfatório. Essas são as mulheres de hoje em dia. Que coisa triste ver tanta gente achando que a mãe tá certa. Tem que vir um adolescente, né? Porque aqui tem que vir um adolescente ser coerente. Porque as vagabundas adultas não conseguem ser coerentes e perceber que isso é tortura. Ela está correta, realizou o sonho da filha. Ainda tem sadismo, ainda são sádicas. Desde quando fazer a filha ficar chorando por causa de suco? Não, não é ficar chorando. Eu vou te ajudar, Aninha. Não é ficar chorando por causa de suco. Ela forçou a criança a consumir uma quantidade de líquido que o corpo dela não tem capacidade. E a filha poderia morrer. A filha poderia morrer no processo. Ela torturou. Quando você força alguém a algo, é tortura. Tortura é crime nesse país. É crime. E você está tendo um monte de mulher defendendo tortura. Seria certo se ela falasse pra filha que não tinha condição. Não, sabe qual é a melhor punição? Pois beleza, você não vai tomar esse cato e nem qualquer outro suco durante um mês, durante um ano, sei lá. Pune, cara. Tire. Agora, tortura não. Tortura não. Não foi por causa do suco, foi por causa da mentira e da vergonha que fez a mãe passar. E a mãe disse que compra suco, mas ela não toma. Meu irmão não gosta de charque no supermercado. Fez um escândalo dizendo que comia. Minha mãe comprou 1 quilo e fez ele comer a semana toda, nunca mais comeu. Ou seja, você vê que essa tortura, essa maldade é da mulher. Essa maldade de mostrar que é superior, de torturar quem é inferior a ela, é da mulher. Uma vez minha mãe fez eu tomar 1 litro de coca, eu fiquei traumatizada. Passei anos sem tomar. Mas pra ela é engraçadinho. Isso é normal. Galera, vocês estão entendendo que mulher torturar filho é normal pra esse pessoal? Porra, que mundo a gente vive, velho? Que mundo a gente está vivendo?
Quando eu sonho, a gente tem que realizar. É isso, uma mãe realiza o sonho de seus filhos. O vídeo do Pedroca. Vim pelo Pedroca. Eu vi. Quem é esse lixo, hein, velho? Deve ser outro lixo também que tava passando pano pra isso. As mães Nutelas não estão prontas para essa conversa. Nossa, será que a minha filha não fala comigo? Será porque a minha filha não fala comigo? Aí vão atacar, né? Nunca mais vou falar com minha mãe porque ela me fez tomar muitos sucos Kepo. Ainda tiram onda, galera. Educação positiva. Eu acho que li uns 400 comentários e não vi uma militância. Bom demais. Mano, prova. Por quê? Só tem mulher aqui. Prova que o sadismo é de vocês. Prova que vocês amam torturar indefesos, incapazes. Não à toa, vocês são as grandes abortistas. Matam 1 milhão de crianças todos os anos. Não à toa, vocês correspondem a 70% de toda a violência. Não à toa, vocês são que aliciam crianças para prostituição. Tá explicado o sadismo, porra. Tá explicado o sadismo. Mano, por que todo mundo defendendo a mãe? Porque são sádicos, são mulheres sádicas. E aqui eu posso dizer, são mulheres, você não tá vendo nenhum homem aqui. Tô me sentindo excluída, ninguém julgando. O vídeo de cima do Pedro, cara, pelo amor de Deus, o tanto de açúcar, corante, conservantes que tem nesse suco, acho justo corrigir ela, mas isso faz mal à saúde. De novo, poderia matar. Poderia matar, né? Você pega aqui, ó. É que eu esqueci o nome que se dá, ó. Beber muita água pode ser prejudicial à saúde, embora a água seja essencial para prevenir a desidratação. O consumo excessivo pode causar desorientação, náusea, vômito e, em casos graves, convulsões e morte. Porque é como se fosse um afogamento fora da água, compreende? É quando, tipo, um exemplo, o estômago enche tanto de água que essa água ela vai voltar pelo esôfago e ela vai encharcar os pulmões. E isso pode causar afogamento. Vocês têm noção o que é que essa mulher quase fez com a filha dela? Tem casos aí de pessoas que morreram assim. Meu irmão comeu uma rapadura enorme porque ele jogou o pedaço fora, alegando ser pequena, e ele dizendo, pai, não aguento mais. O pai, pois eu raspo. Mastigar. O pai, pois eu raspo. Entendi nada disso aqui. Acho engraçado que quando a filha começa a se afastar da mãe, não quero falar com ela, não contar as coisas para ela, fica se perguntando o motivo. Já comi 3 abacaxi inteiro porque falei pra tia do mercado que nunca tinha comido. Mano, eu vou parar de ler isso aqui. Eu não vou ler mais. Eu só vou ler isso aqui. Vocês já entenderam? Vocês já entenderam? Minha mãe esperou a moça sair de perto e começou a falar que eu ia comer abacaxi até minha boca cristalizava. Não, não cristalizou, cortou toda, né? É a mesma coisa de passar gilete, né? Aí a outra mentirosa, né? Uma vez meu pai me fez comer 5 quilos de bife. Aí quando fala do pai, aí mente. Quando vai falar do pai, mente. 5 quilos de bife. Idiota, não tem nem como comer 1 quilo. Imbecil, pelo amor de Deus. Dá uma dor só de ver o povo romantizar isso. O povo defendendo a mãe, socorro, mãe raiz. Ah, cara. Vocês estão entendendo, galera? Vocês estão entendendo? Eu vou dar um jeito de censurar o rosto da menina, né? Até porque podem usar isso pra tentar derrubar meu vídeo. Cara, é um absurdo, né, cara? E tem uma frase de um filme, eu não sei se é em Mother, que fala o seguinte. E aí você me pergunta, não, mas por que a criança ainda vai defender a mãe? Por que a criança vai ficar próxima? Cara, é ensinado a endeusar mães, né? Mãe não erra, mãe isso e aquilo, né? Amor de mãe. Toda essa mentira que a gente cresceu ouvindo há séculos, há gerações. Né? Amor de mãe. E essa. É mentira, essa mentirada toda. Tá? A gente foi ensinado a aprender essa mentirada que amor de mãe é incondicional. Que é a maior mentira que existe. Não existe amor mais condicionado do que amor de mulher. Tudo tem que ter uma condição. Nunca é puro, nunca é altruísta. Certo? Então, assim, você tem que entender que pra criança a mãe é tudo. Né? Casos de assassinatos que a criança foi assassinada morta, a criança, enquanto estava sendo assassinada, tá aí, pesquisem os vídeos. A criança ainda tentava abraçar a mãe, perguntava o porquê estava acontecendo aquilo. A mulher que arrancou a cabeça do menino, lembra desse caso? Tem pouco tempo que eles já abafaram. A criança tentava abraçar a mãe, perguntava o que estava acontecendo. Por mais que a mãe pratique violência contra a criança, para a criança aquilo tem que ter alguma explicação.
É por isso que as mulheres conseguem tão facilmente alienar as crianças dos seus pais, porque é mãe, cara. Entendeu? E elas usam esse elo para cometer as maiores atrocidades. E eu te digo, essa menina começou pelo suco. Se ela errar de novo, isso vai escalonar. Que Deus tenha misericórdia dessa menina. Que Deus tenha misericórdia. Tá bom? Então é isso aí, galera. Quem quiser participar do nosso grupo, é só se tornar membro aí na descrição. E também, tá? Quem quiser dar uma força lá na nossa vaquinha, beleza? Tá aqui, ó. Quem quiser aí dar uma força, eu vou tentar deixar o link aí, tá? Mas qualquer coisa vocês procurem, mas eu vou deixar o link aí no comentário fixado. Então, quem quiser dar uma força pra gente aí atingir o nosso objetivo, beleza? Lembrando que quem contribuir acima de R$ 100 tem acesso lá ao nosso grupo do Telegram, beleza? É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.